chegou a pesquisar aquilo que eu tinha postado no grupo ontem? Só de curiosidade. Se alguém, tipo, chegou a ver e ir atrás e tal. Caso alguém tenha ido. Eu deixei o desafio para os alunos, então nem corri atrás. Beleza. Vou compartilhar aqui a tela. Tá, mas você quer falar alguma Mas coisa? Que o seu a microfone... resposta pode ser respondida na aula ou é tipo. Tinha que Não, vai ser na aula, sim. Ah, então tá valendo ainda. Deixa o pessoal fritar aí. Tá, mas você quer falar alguma coisa? Que o seu microfone aqui aparece que você desmuta, mas não tá saindo som. Não, eu ia falar que a pessoa que eu pesquisei não sabia. Ah, você sabia? É? Você sabia? Você disse? Não entendi. Não, a pessoa que eu pesquisei não sabia. Eita. Entendi agora. Entendi. Meu QI tá lento essa hora da madrugada. Mas enfim. Beleza, então. Tá todo mundo vendo a tela? Bonitinho? Sim. Quando eu mexo o mouse assim, vocês também veem, né? Então, beleza. Hoje é a nossa última aula, tá? Do módulo As Escrituras. A partir de semana que vem a gente já começa a falar sobre a doutrina de Deus. A gente vai falar sobre a trindade, os atributos de Deus, a existência de Deus, todas essas coisas a respeito do Deus Pai. E hoje é a última aula desse módulo e a gente vai falar sobre preservação e tradução bíblica, que é basicamente dar uma passada no cânon, na tradução, e uma leve introdução à crítica textual, para poder explicar, inclusive, aquilo que eu perguntei ontem no desafio lá do WhatsApp, lá do grupo. Por que que aquela passagem, por exemplo, tem uma frase a mais nas versões mais antigas e não nas versões mais recentes. Aí tem a ver com crítica textual, a gente vai dar uma leve passadinha no final dela por cima disso. Nas últimas aulas a gente deu muito foco, né, na parte mais assim espiritual da palavra de Deus. Então a gente falou da inspiração, a gente falou da revelação, a gente falou da palavra de Deus como divinamente inspirada, a gente falou sobre meditação bíblica, a gente deu uma aprofundada mais na parte prática e na vida devocional com relação à palavra de Deus. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da parte um pouco mais histórica. Então, como foi formada a Bíblia, como chegou até nós, um pouquinho do cânon, só para a gente ter uma noção da Bíblia como um livro. Então, hoje a gente não vai focar muito na Bíblia como palavra de Deus, e sim como um livro que tem sua história, um livro que tem sua escrita, um livro que tem suas cópias e suas peculiaridades, como qualquer outro livro na história aí do ser humano. Então é isso, já sabem, se quiserem me cortar a qualquer momento para fazer uma pergunta, pode falar, não tem nenhum problema. Então, só para começar aqui, queria saber o que vocês sabem sobre a Bíblia como um livro histórico. Tipo, quem puder aí, sei lá, soltar alguma frase do que é a Bíblia. Sei lá, quantidade de livros, língua, o que vocês sabem sobre a Bíblia? Pode começar aí, quem quiser. É a palavra de Deus. Boa, importante. Alguém mais? Depois fala que não é pentecostal, né? As palavras os ensinamentos de Deus. Sim, ensinamentos de Deus. Alguém mais? A Bíblia tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento. Não, 39 no Antigo e 26 no Novo. Isso, importante. Mas Alguém mais sabe mais alguma coisa? O Antigo Testamento é escrito quase todo em hebraico e o Novo Testamento em grego koiné. Certo. Mais alguém? E as parábolas que servem para gente dia. Cortou um pouquinho o seu final. Eu não ouvi o final. As parábolas que servem para nos ajudar a entender o dia a dia, a como se comportar e como lidar com certo tipo de Certo, entendi. Alguém mais alguma coisa sobre a Bíblia? Alguma coisa sobre Não sei se autor? Vamos ver. eu ia falar sobre cronologia. Pode falar.
Não, não, eu não sei se tá certo. É cronologia? Sim, ela foi escrita em muitos anos. Tem isso também. Acho que a maioria falou basicamente o que está nesse slide aqui, porque o meu intuito nesse slide é só lembrar umas coisas que todo mundo aqui já sabe, todo mundo aqui já ouviu falar alguma vez na vida, então é só para não passar batido e o óbvio também precisa ser repetido algumas vezes para a gente não esquecer. Então, pensando na Bíblia como um livro histórico, o Rodrigo falou, é um conjunto de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Tabata falou da cronologia e tudo mais, então foi um livro escrito mais ou menos em 1600 anos, começou lá por volta de 1500 a.C. e terminou lá em 100 depois de Cristo, lá com Apocalipse de João, que foi mais ou menos nessa época. Então foi um período longo, né, em que a Bíblia foi escrita. Em relação aos autores, foi mais ou menos 40 pessoas que foram inspiradas por Deus para poder escrever os escritos bíblicos. As línguas originais, como o Claudinho falou, o Antigo Testamento foi escrito majoritariamente em hebraico e algumas pequenas passagens em Daniel, se eu não me engano, algum versículo em Jeremias também foi feito em aramaico no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o grego koiné. E tem algumas palavras no Novo Testamento que é em aramaico, que é aquelas palavras mais famosinhas que a gente conhece, tipo Eli, Eli, lama sabachthani, que é uma frase em aramaico, por exemplo, que está ali no Novo Testamento. Inclusive, acho que a gente nunca fala do aramaico, mas caso alguém não saiba, o aramaico ele é basicamente uma língua que não surgiu, mas era uma língua muito popular ali na Babilônia. Então, depois do cativeiro babilônico, depois que o povo foi levado preso lá para a Babilônia, o aramaico foi uma língua que eles adotaram, uma língua mais comum, porque era meio que uma mistura de hebraico com outras línguas, aí virou esse aramaico, que era um hebraico um pouco mais popularzão, com cara de Babilônia, entendeu? Então é uma língua um pouco diferente do hebraico, mas muito parecida ao mesmo tempo. E aí o Johnny fala um pouco sobre parábolas, então a Bíblia tem vários gêneros literários, né? Metáfora, tem carta, tem história, tem narração, tem mais variados gêneros literários. E uma pergunta, como a Bíblia chegou até nós, e isso a gente vai ver lá no final da aula sobre crítica textual, para saber como que a Bíblia chegou até nossas mãos nos dias de hoje. Então esse slide é mais um geralzão, coisas que a gente tem que saber, tem que lembrar, coisas que são úteis para a gente não esquecer. Peguei aqui uma frase do Michael Gorman, que ele diz assim, que a Bíblia não caiu do céu e nem foi escrita numa linguagem especial como uma forma única de literatura, por uma estranha classe de seres humanos não afetados por seu contexto social e histórico. Não, a Bíblia foi escrita por pessoas reais, vivendo em contextos específicos da história, para tratar do indivíduo em particular e das necessidades da comunidade. Eu queria falar um pouquinho sobre o processo histórico da Bíblia como um livro, que é o que eu quero falar hoje, a Bíblia como um livro histórico também. Os cânones do Antigo e Novo Testamento. Afinal, como que a gente sabe que a gente tem hoje na mão é um texto divinamente inspirado, é um texto que tem autoridade de Deus, é um texto que foi soprado pelo Espírito Santo? Como é que a gente sabe disso? Então, o cânon bíblico ele vai ser aquilo que nós consideramos divinamente inspirados e revestidos de autoridades. Então, quando a gente fala sobre o cânon do Novo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, a gente está falando daquela lista de livros que a gente considera inspirado por Deus e que eles têm autoridade sobre nossas vidas. Eles podem ser a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Então, isso é o cânon bíblico. E cânon vem dessa palavra aí, Gálatas 6,16. Paulo usa essa palavra. E a todos quantos andarem conforme esta regra, e no grego ele usou canone, quer dizer, faz misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, ali no grego, canone tem o sentido de regra. E aqui o J. Carson ele explica um pouquinho de onde surgiu essa palavra canon, que às vezes a gente ouve e nunca sabe bem o que significa. Ele fala que canon ele é um empréstimo semítico, ou seja, ele é um empréstimo lá da língua judaica, de uma palavra que originalmente significa junco, mas passou a significar vara de medir e, por conseguinte, regra ou padrão ou norma. Então, hoje em dia, a palavra cânon passou a designar a coleção encerrada de documentos que constituem a escritura autorizada. Então, cânon tem esse sentido de regra, vara de medir, padrão, e hoje a gente usa para falar que são os livros inspirados por Deus. Este é o cânon bíblico. Herman Bavinck diz que o cânon não foi formado por algum decreto conciliar. O cânon não foi produzido, como alguns dizem, por um ato de seres humanos, mas pouco a pouco por Deus, o diretor das mentes e do tempo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos começar o cânon do Antigo Testamento. Tudo certo até aqui?
Pode mandar bala. Seguimos. Beleza. Cânon do Antigo Testamento. O processo de formação do cânon veterotestamentário, que é um sinônimo para o Antigo Testamento, é relativamente mais simples do que o do Novo Testamento. A gente vai ver que o Novo Testamento foi um pouco mais chatinho para formar o cânon, tiveram muitas dúvidas de como formar o cânon no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento foi muito mais simples. O teólogo Philip Davis, ele dizia que o cânon escriturístico judaico ele não é uma cuidadosa seleção da literatura hebraica antiga, mas ele representa mais ou menos tudo o que havia. O cânon escriturístico judaico ele representa, até onde podemos saber, e à luz do corpo de textos do Qumran, que são aqueles manuscritos do Mar Morto, que a gente conseguiu ver os escritos antigos do Antigo Testamento, quase a totalidade da literatura hebraica clássica. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que basicamente o cânon hebraico era tudo que existia. Tudo que eles escreveram no Antigo Testamento, eles viam como um cânon hebraico. Então foi muito mais fácil formar um cânon, porque havia uma consciência canônica que guiava o uso dos documentos veterotestamentários. Então, lá no Antigo Testamento, quando os judeus produziam escritos que eles consideravam algo dado por Deus, eles já tinham essa consciência de que eles estavam formando um cânon, eles já tinham consciência de que eles estavam formando um livro que seria a regra de fé e prática deles. Eles tinham a consciência de que eles estavam formando a palavra de Deus naquele momento. Então, sempre que eles escreviam os livros, eles já tinham essa ideia de que eles estavam formando um cânon do Antigo Testamento que se formaria a Bíblia hebraica. E ainda no primeiro século, lá na época de Cristo, lá por volta de 100 depois de Cristo, entre os judeus já havia a consideração de um cânon do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Tanto é que Flávio Josefo, vocês provavelmente já ouviram falar, que foi um grande judeu, historiador da época, que viveu ali entre 37 e 100 depois de Cristo, mesma época que Jesus Cristo, que os contemporâneos de Cristo viveram. Ele dizia assim: não temos miríade de livros, discordando e conflitando entre si, mas apenas 22 contendo o registro de todo o tempo e justamente dignos de crédito. Então, lá naquela época, na época um pouco após de Cristo, os judeus já tinham uma noção de que eles tinham 22 livros inspirados por Deus, que era a Bíblia hebraica. E por que 22 e não 39, como o Rodrigo e a gente falou no começo da aula? Porque no cânon hebraico, na Bíblia hebraica, alguns livros que a gente separa, eles juntam. Então, por exemplo, a gente separou os 12 profetas menores, que é Miqueias, Naum, Abacuque, Oséias, Jonas, todos esses profetas menores, que são 12, eles juntam em um livro só. Então, aí já diminui 12. Esdras e Neemias, que a gente separa, eles também juntam. Tem outras passagens que alguns outros livros que eles também vão juntando. Aí, no fim, para eles são 22 livros e para nós são os 39 que a gente tem no Antigo Testamento. Então, nessa época, eles já tinham basicamente o cânon formado, eles já tinham essa ideia do que era a Bíblia hebraica deles. E o Flávio Josefo, ele também rejeitou os apócrifos, porque ele dizia assim: desde o tempo de Artaxerxes até o nosso tempo, eu vou falar no próximo slide, um registro detalhado dos acontecimentos foi feito, mas não foi considerado de igual crédito como dos registros anteriores, pois desde então não houve uma sucessão exata dos profetas. Daqui ele está falando que desde lá da época de Artaxerxes até o nosso tempo, teve uma galera que escreveu alguns registros históricos, que a gente vai ver mais para frente. Mas ele não considerava um livro inspirado por Deus. Os judeus não consideravam aqueles livros divinamente inspirados, porque para eles a profecia bíblica tinha parado lá no período de Artaxerxes. E o que é esse período de Artaxerxes? Josefo, ele sabia e ele reconhecia a existência de outros documentos que não deveriam ser considerados autoritativos e que nenhuma outra palavra de Deus for escrita após o tempo de Artaxerxes, que foi um rei da Pérsia. E esse tempo foi lá entre 464 e 423 a.C. Então, com isto, a gente acaba concluindo que Malaquias, que foi escrito ali em 435 a.C., era o último livro que deveria ser considerado escritura, na opinião de Flávio Josefo e dos demais judeus ali da época. Então, é por isso que, se você for abrir uma Bíblia, você vai ver que o último livro antes do Novo Testamento é Malaquias. E todos os outros apócrifos, eles surgiram entre Malaquias e o livro de Mateus. Mas o Flávio Josefo e os judeus da época, eles consideravam que somente até o tempo desse rei da Pérsia que existiu a profecia bíblica. Então, por isso que os escritos fora desse período, eles mesmos não consideravam já apócrifos, então eles já tinham um cânon muito bem formado e muito bem estabelecido, até porque o judeu tinha muito essa característica de prezar pelo texto, prezar por livro, prezar pela palavra de Deus. Então, o cânon para eles foi a coisa mais simples de formar. Bastou acabar a profecia e acabou os outros escritos.
O cânon hebraico, então, ele é formado por 3 partes. A Bíblia hebraica ela é feita pela lei, pelos profetas e pelos escritos. É o que Jesus diz lá em Lucas 24:44, quando ele fala que era necessário cumprir aquilo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Jesus fala os salmos, mas é porque os salmos é uma grande parte dos escritos. O livro de Salmos está dentro dos escritos judaicos. Então esse é o cânon hebraico formado nessas 3 partes. A gente divide um pouco mais, né? A gente divide em profeta maior, profeta menor. A gente divide em livros poéticos, aí tem livros históricos. A gente faz uma dividida um pouco maior, mas na Bíblia hebraica ele só tem essas 3 partes: a lei, profetas e escritos. São os nossos 39 livros, e para eles são 22 livros inspirados por Deus. Ô, Renato, Pode falar. só de curiosidade, né? A gente fala, por exemplo, da Torá, né? A Torá são os livros, são os escritos, né? A Torá, os profetas e os salmos, né? Então são essas 3 divisões que tem na Bíblia hebraica, que são os livros que a gente tem, né? Mas eles dividem assim, que é a Tanaká, né? Torá, Neviim e Ketuvim. Então é só uma curiosidade. Talvez alguém já deve ter ouvido falar da Torá, a expressão Torá ou Tanaká. Quando fala Tanakh ou Tanaká, tá falando da Bíblia hebraica, tá? Que é a mesma que a Isso. gente tem do Antigo Testamento. Eles têm uns nomes mais específicos, né? Mas o que a gente mais ouve é a Torá, que é o nosso Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros lá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esse é a Torá, e eles têm os outros nomes, mas basicamente são 3 partes. A Bíblia hebraica, né? Que é o Antigo Testamento, que eles têm muito bem preservado até hoje. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? A gente pode ir para os apócrifos do Antigo Testamento. Acho que tudo certo, então. Então a gente falou um pouco do cânon hebraico, então basicamente como que o Antigo Testamento foi formado, e para eles foi muito fácil, porque eles já tinham essa consciência, né, de que aquilo era a palavra de Deus, então foi muito simples formar o cânon deles. Porém, tem os apócrifos do Antigo Testamento, e aí é que a gente entra naquela dúvida, né? A Bíblia tem 66 ou 73 livros. Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia Católica, a Bíblia Católica Apostólica Romana, um exemplo é, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia bastante conhecida, vocês provavelmente já ouviram falar. Tem 7 livros a mais que a nossa Bíblia protestante, que tem 66. Eles têm o livro a mais de Tobias, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, Terceiro Esdra, Primeiro e Segundo Macabeus. Eles têm umas adições ao livro de Esther e de Daniel, inclusive uma oração de Manassés, que também está adicionada a algum livro. Então eles têm esses livros a mais que nós chamamos de livros apócrifos. E por que apócrifo? Apócrifo vem do grego apócrifon, que vai significar oculto ou escondido. Então são livros que ficaram de fora do cânon final, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, sendo considerados relevantes em termos históricos, porém não inspirados por Deus. Foram escritos por judeus habitantes de Israel, da Síria, do Egito e da Pérsia durante aquele período lá intertestamentário, aqueles 400 anos em que Deus ficou em silêncio e não houve profecia, não houve envio de profeta. E segundo os judeus também, como Flávio Joséfo, não houve inspiração bíblica, não houve escrito inspirado durante esse período. Porém, esses livros são muito legais para conhecer a história do que estava acontecendo ali na época. Tanto é que a gente vai ter uma aula, quer dizer, eu não sei se a gente vai ter uma aula, agora tô na dúvida. Acho que vai ter uma aula de período intertestamentário. Vamos ter. Vai? Então, a gente vai ter uma aula sobre isso, a gente vai falar um pouquinho. Entender esses livros apócrifos, principalmente Primeiro e Segundo Macabeus, é um livro que traz toda a história do povo judeu. O que aconteceu nesses 400 anos de silêncio, que é um silêncio, assim, entre aspas, porque Deus não falou, mas muita coisa aconteceu na história, na nação de Israel, e é uma coisa legal da gente conhecer. E esses apócrifos vão trazendo essas histórias. Então, do ponto de vista histórico, são livros muito bons, muito legais. Quem quiser ler, principalmente Macabeus, que é um livro bem legal, fala da revolta dos Macabeus, dos judeus que retomaram o templo. É uma coisa bem legal, conta a história dos judeus lá no período um pouco antes de Jesus surgir. Os apócrifos do Antigo Testamento, a posição da Igreja Católica, o que eles acham desses livros? Eles reconheceram os apócrifos como canônicos desde o final do século IV, então faz muito tempo que eles concordam que esses livros são canônicos. Tanto é que eles chamam, os católicos vão chamar esses livros não de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos. Deutero significa segundo, né?
Então eles falam que é um segundo cânon. São livros que estavam fora do cânon, porém eles acharam por bem adicionar, porque eles também consideram como inspiração de Deus. Então tem esses concílios aí famosos que aconteceram na época, concílio de Hipona, concílio de Cartago, e o principal foi lá no concílio de Trento, em 1546, foi quando eles de fato fecharam esses apócrifos. E em 1546 foi bem na época, foi ali um pouquinho depois do começo da Reforma Protestante. Então a posição da Igreja Protestante foi totalmente contrária à Igreja Católica. Então, com relação à Igreja Protestante, que nós somos protestantes, né? As três principais confissões de fé que a gente tem, que o protestantismo histórico, essas três confissões, elas confirmam a exclusão dos apócrifos do cânon bíblico. Então, tem a confissão belga, que foi adotada pela Igreja Luterana, tem os 39 artigos da religião, que foi adotada pela Igreja Anglicana, e tem a confissão de fé de Westminster, que foi adotada pela Igreja Presbiteriana. E essas três confissões, elas montam o que é a Igreja Reformada, a Igreja que cria nos 5 solas, no que elas pensavam a respeito, não somente dos apócrifos, mas essa confissão, se vocês forem pesquisar algum dia, elas falam sobre tudo. Falam sobre Deus, o que eles acreditam sobre Jesus, o que eles acreditam sobre Deus, o que eles acreditam sobre escatologia. É como se fosse um apanhado geral, um resumo do que é a doutrina reformada do protestantismo. É quase como se fosse o nosso credo, né? Que tem lá no site da DU, só que não dá nem pra comparar, né? Os caras fizeram um negócio muito mais extenso, né? E robusto, mas só pra galera entender é mais ou menos isso. Confissão de fé, tipo, nós cremos que a Bíblia é tal coisa, nós cremos que Cristo é Filho de Deus. Então é um monte de credo que eles vão explicando a doutrina, né, do cristianismo, a doutrina protestante, e eles vão dando as bases bíblicas, né, vão explicando o que acredita, e a gente é fruto dessas confissões. A primeira igreja protestante foi a igreja reformada. Aí depois que veio, né, o pentecostalismo, foi mudando os nomes e nomenclaturas, mas a gente é fruto da reforma, a gente é fruto da reforma protestante, e essas confissões aí são o que fala a respeito da nossa fé cristã. E quais são os motivos para essa posição? Por que a gente adotou a exclusão dos apócrifos? Em primeiro lugar, porque tem uma incompatibilidade teológica. Então, se você for ver alguns livros, se você for ver, por exemplo, lá em Tobias, for ver alguns livros desses, vocês vão ver algumas coisas muito bizarras. Então, tem livro que fala de perdão de pecado por dar esmola. Isso que a gente sabe que é totalmente antibíblico, porque perdão de pecado é somente por meio do sangue de Cristo. Tem livro que vai falar de uso de magia, tem livro que vai falar de oração pelos mortos, de orar pelos mortos para que os pecados dos mortos sejam perdoados. Inclusive, por isso que a Igreja Católica faz, né, a missa do 7º dia. Então, eles vão trazendo coisas que... Desculpa interromper, Enoque seria um livro desses aí? Enoque, eu ia falar... É verdade, eu ia falar daqui a pouco mesmo. Porque Enoque, ele... Não, eu vou falar. Eu vou falar daqui uns minutos, melhor. Senão eu vou adiantar. Mas Enoque vai entrar mais ou menos como apócrifo, mas ele é um pouco diferente. Mas, enfim. Eles têm essa incompatibilidade teológica. Eles não fazem sentido com o resto da Bíblia. Tem muita contradição bíblica. Então, por isso eles foram retirados, porque não faz nenhum sentido com o resto da palavra de Deus. Né? Em segundo lugar, porque houve uma aproximação dos reformadores com a comunidade judaica. Não necessariamente com a comunidade, mas com o escrito judaico. Então, os reformadores, eles prezaram muito por ler a Bíblia direto do seu original, e isso gerou uma aproximação com a Bíblia hebraica, e eles viam que na Bíblia hebraica não existia esses apócrifos. Então, eles consideraram que, provavelmente, os judeus estavam mais certos em preservar a palavra de Deus do que a Igreja Católica, que queria adicionar esses apócrifos. Em terceiro lugar, falta de evidências no Novo Testamento e no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você não vai ver nenhuma passagem que cita esses apócrifos, que legitima esses apócrifos. No Novo Testamento, você também não vai ver nenhuma passagem que legitima, que fala sobre esses apócrifos como sendo escritura inspirada por Deus. Porém, nós temos um grande porém lá em Judas 1, 14 e 15, que vocês provavelmente já ouviram falar, inclusive o Johnny falou aí do livro de Enoque. Mas eu vou ler aqui Judas 1, 14 e 15, a menos que alguém tenha aberto antes. Alguém abriu ou não? Não, eu leio aqui já. Judas 1, 14 e 15 diz assim. Um livro antes do Apocalipse. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Aí, abre aspas. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios,
a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Fecha aspas. Aqui Judas, ele cita um outro livro, ele parafraseia, ele pega uma passagem de um outro livro e coloca aqui no escrito dele do Novo Testamento. Essa passagem está lá no primeiro livro de Enoque, se não me engano, no capítulo 1, versículo 9, alguma coisa assim. Mas é uma parte do livro de Enoque. E aí eu tenho uma dúvida para vocês. Isso é o suficiente para poder autorizar o livro de Enoque como parte das Escrituras? Como o Johnny falou do livro de Enoque e tal. Vocês já ouviram falar sobre alguma coisa do gênero? Ou nunca ouviram falar de Enoque? Pergunta perspicaz, hein? Acho que Assim, não. na verdade, isso. Na verdade, o livro de Enoque ele nunca foi cogitado para entrar no cânon. Então, por exemplo, o livro de Enoque ele é um livro judaico, é escrito no período intertestamentário, não foi escrito por aquele Enoque lá que foi no céu, foi um escrito meio que, entre aspas, em homenagem a esse Enoque. Pegaram o nome desse Enoque e colocaram como livro dele, mas na verdade Enoque já estava no céu há muitos anos. E foi escrito no período intertestamentário, e é uma literatura judaica. Nunca o livro de Enoque foi cogitado para entrar no cânon, tanto no cânon dos judeus, tanto no cânon da Igreja Católica. A Igreja Católica nunca considerou colocar o livro de Enoque no seu cânon, apesar de que Jerônimo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ele, quando ele traduziu o Antigo Testamento para o latim, ele inclusive traduziu também o livro de Enoque, porque era uma literatura judaica muito conhecida na época. Mas em nenhum momento Enoque foi um livro cogitado a entrar no cânon. Então, quando Judas cita Enoque, Judas está citando uma literatura qualquer. Da mesma forma que se vocês forem ler lá em Atos, no capítulo 16, se eu não me engano, não sei se é 16 ou 17 agora, mas Atos 16 ou 17, em que Paulo ele prega lá para os filósofos estoicos e epicureus, Paulo ele cita frases desses teólogos, desses filósofos. Quando Paulo está pregando, ele literalmente pega uma frase do filósofo e ele cita essa frase. E quando ele cita isso, ele não está querendo dizer que aquele filósofo é inspirado por Deus. Ele está só usando como um exemplo argumentativo. Aqui Judas, ele está usando como exemplo argumentativo por quê? Porque todos os judeus conheciam a história de Enoque. Esse livro de Enoque é um livro muito popular, muito famoso na época. Então ele estava usando como argumento, vocês lembram de tal livro de Enoque, que é uma tradição, que é uma cultura judaica? Então ele falou isso e é mais ou menos isso que vai acontecer também, entendeu? Então, isso não valida Enoque como um livro que deveria estar na Bíblia, até porque ninguém nunca tentou botar Enoque na Bíblia, porque é mais um mito judaico, é que nem eu pegar, sei lá, a história do Curupira e querer colocar na Bíblia, sabe? É folclore brasileiro, não tem nada a ver com a Bíblia. Então, o livro de Enoque é mais ou menos isso, é mais um mito, é mais uma literatura judaica do que algum livro que entrou no cânon. Então, por isso que não tem essa discussão de que Enoque deveria ou não estar no cânon, apesar de que Judas cita Enoque. Beleza? Podemos... Aqui uma frase sobre os apócrifos. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz assim: os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Então, isso aqui é o que a gente crê sobre os livros apócrifos. Aqui a Igreja Protestante crê sobre os livros apócrifos. Beleza até aqui? Com relação ao cânon do Antigo Testamento, aos apócrifos, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode ir para o cânon do Novo Testamento, que é um pouquinho mais rapidinho. A parte mais longa da aula é essa parte da história mesmo, né? E eu sei que essa aula tá maçante. Eu esqueci de falar no começo da aula, mas essa aula tá um pouquinho chatinha para quem não gosta muito de história, né? Eu gosto bastante de história, mas eu sei que aqui tem muita gente que é de exatas, de biológicas, então tem uma galera que não curte muito história, essas coisas. Então a aula vai ser um pouquinho chatinha, mas depois melhor. Alguém tem alguma dúvida? Boa. Renato, para a Bíblia a gente faz até lição. Desculpa, eu não ouvi. Cortou o final. Quando se refere. Cortou de novo. Qualquer coisa, se estiver cortando muito, escreve no chat e aí o Rodrigo ou o Clebinho me dá um toque de que alguém mandou alguma mensagem. Mas cortou um pouquinho, tenta falar de novo.
Tabata? Acho que ela vai escrever Oi. no chat. Eu vou escrever. Ah, beleza. Quando você escrever, alguém me dá um toque aí e fala aqui, que eu não consigo ver aqui o chat. Beleza. Então é isso. Qualquer coisa pode me cortar e voltar em algum assunto se quiserem. Sem problema. Então agora sobre o cano do Novo Testamento, que é os outros 27 livros que nós temos no Novo Testamento. O processo de formação do cano do Novo Testamento ele foi muito mais complexo do que no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento a galera não tinha muito essa consciência canônica como os judeus eles estavam tendo lá no Antigo Testamento. Então no Novo Testamento tem muito livro a mais que foi escrito, tem muito mais apócrifo do que no Antigo Testamento. E foi muito difícil fazer um crivo para poder reconhecer um livro como inspirado ou não. Então o processo do Novo Testamento foi muito mais complexo, mas aqui eu trouxe bem resumidinho para ficar mais fácil para a gente entender. Ao longo da história da igreja, diversas listas de livros eles foram considerados autorizados e canônicos, foram formados para autenticar os 27 livros que temos no nosso Novo Testamento. Então, o primeiro cânon que existiu do Novo Testamento foi o cânon marciano, lá por volta de 85 a 160 depois de Cristo, em que nesse cânon ele falou que o Novo Testamento devia ser formado por livro de Lucas, Atos, Gálatas, Coríntios 1 e 2, Romanos, Tessalonicenses 1 e 2, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Para ele, esses eram os melhores livros ali do Novo Testamento. Então aqui ele nem coloca muitos outros evangelhos, ele não coloca algumas cartas tipo Tito, Timóteo, essas cartas assim, ele dá uma cortada. E foi o primeiro cânon, a primeira pessoa a propor um cânon para o Novo Testamento. O segundo cânon foi o cânon muratoriano, ali por volta de 170 depois de Cristo, em que ele já adicionou os evangelhos, pode ver que ele colocou Mateus, colocou Marcos, colocou Lucas e tudo mais, colocou todas as cartas de Paulo, também colocou uma coisa que Marciano não tinha colocado, que é Tiago e João, e também colocou Judas, colocou o Apocalipse de João e também colocou uns outros apócrifos, por exemplo, o Apocalipse de Pedro, que é bizarro, eu já li o Apocalipse de Pedro e é muito doido, é uma coisa que é bizarro, aquele livro não tem como entrar no cano, enfim, é bizarro. E também Sabedoria de Salomão, ele também colocou como um possível livro inspirado por Deus. O terceiro cânon... Oi, pode falar. Só lembrando que você está colocando as datas aí, mas o último livro escrito do Novo Testamento foi antes de 70, né? Que foi o Apocalipse de João. Então, só para o pessoal mais ou menos se situar aí nas datas, que esses cânons aí, eles já começaram logo depois que já tinha sido escrito o último livro do Novo Testamento, né? Que a gente considera como canônico. Isso, perfeito. Agora, o terceiro cânon, o cânon eusebiano, que veio lá por volta de 265 a 340 depois de Cristo, foi quando Eusébio de Cesareia ele fez algo inédito e diferente dos demais. Ele resolveu dividir os escritos em dois grupos. Primeiro, os livros que são chamados reconhecidos, e em segundo, livros que são contestados ou estão em disputa para decidir se é canônico ou não. Então, nos reconhecidos, ele já foi um pouco mais amplo. Ele colocou os 4 evangelhos, colocou Atos, colocou 14 cartas de Paulo. Na verdade, a gente sabe que são 13 cartas, porém ele considerava Hebreus também como uma carta de Paulo, aí formando 14. Ele colocou 1 Pedro, colocou 1 João e colocou o Apocalipse de João. E os outros livros que ele considerava contestado era Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João. Que são os livros que mais para frente a gente adicionaria ao nosso cânon, que na época eles ainda estavam em dúvida se a igreja reconheceria como canônico ou não. Aí também nesse grupo o Eusébio acabou colocando outros apócrifos, que assim foi mais rejeitado. Então ele tinha Evangelho de Hebreus, tinha Atos de Paulo, tinha o Pastor de Hermas, tinha Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé, a própria Didaquê. Então são outros livros apócrifos que existiam lá na época que não foi tão cogitado para colocar no Novo Testamento. E por último, como finalizou todo, foi o cânon do Segundo Concílio de Cartago, lá em 419, quando teve aceitação do que faltou. Então eles aceitaram Tiago, aceitaram Judas, aceitaram 2 Pedro e aceitaram 2 e 3 João. E com isso finalizou os 27 livros do Novo Testamento. Uma coisa importante aqui é que muita gente argumenta contra a Bíblia falando que o cânon foi escolhido por homens. Não é bem assim. O cânon ele tem regras para ser canonizado, não pode ser qualquer livro assim que é canonizado. Mas o mais importante é que a igreja reconhece um livro como canônico. A igreja não faz um livro ser canônico, ela reconhece um livro ser canônico ou não.
E aqui a gente tem os parâmetros que vai determinar se um livro é canônico ou se não é, principalmente no Novo Testamento. O que eles consideraram? Em primeiro lugar, eles consideravam a ortodoxia, que é uma forma bonita de falar a correta doutrina. Então, nenhum escrito neotestamentário, Novo Testamento, poderia apresentar dissonância doutrinária, ou seja, diferenciação da ortodoxia em relação à heresia. Então, um parâmetro muito importante para formar os 27 livros do Novo Testamento foi: não pode ter heresia, não pode ter dissonância doutrinária, não pode ter incompatibilidade teológica. São livros que não podem se contradizer. Apesar de que, aparentemente, tem aparentes contradições? Sim, aparentemente, mas elas são muito bem resolvidas com uma boa hermenêutica e exegese da época e um pouquinho de mistério. A gente, cristão, a gente pode falar que algumas coisas são mistérios e a gente não consegue explicar totalmente. Mas esse foi o principal parâmetro aí. Segundo lugar, parâmetro da apostolicidade. Após aprovado pela ortodoxia, a próxima questão era se determinado documento foi ou não escrito por um apóstolo. E se não foi escrito por um apóstolo, tinha que ser alguém diretamente ligado ao apóstolo. Por exemplo, Marcos, por exemplo, Lucas. Lucas, que era super próximo do apóstolo Paulo. Então, depois de passar do crivo da ortodoxia, tinham que ser livros feitos por apóstolos ou pessoas muito próximas a esses apóstolos para poder garantir que é um livro que a pessoa esteve muito bem perto de Cristo e de seus discípulos para poder falar como é que foi a história. Em terceiro lugar, foi a catolicidade, ou seja, a aceitação disseminada e contínua do documento por entre as igrejas em toda parte. Então a igreja tinha que aceitar que aquele livro é canônico. As igrejas olhavam e viam que algum livro é meio estranho, aí eles não consideravam, mas todas as igrejas, em comum acordo, tinham que considerar: poxa, esse livro de fato ele é ortodoxo, ele foi feito por um apóstolo, alguém ligado a ele, então a gente aceita esse livro. Esse livro parece sim que é a palavra de Deus. Então tinha que ter essa aceitação de todas as igrejas da época. E também por grandes nomes contemporâneos. Então, por exemplo, Papias de Herápolis, foi ali contemporâneo dos discípulos, ele foi um dos primeiros a reconhecer os evangelhos como sendo canônicos. Também Justino de Marte, também Irineu de Leão. Foram grandes teólogos da época que ajudaram a reconhecer que certos livros eram inspirados por Deus, que certos livros deveriam ser a nossa regra de fé e prática. E a gente hoje, como cristão, a gente crê que Deus, em sua misericórdia, foi guiando essas pessoas, foi guiando esses grandes nomes para poder ter a aprovação do Espírito Santo com relação aos escritos do Novo Testamento. Então, esses são os parâmetros importantes para poder formar o livro. E é por isso que a gente não pode abrir margem para o liberalismo teológico. Né? O liberalismo teológico vai começar a duvidar de todo o Novo Testamento, duvida de todos os livros, duvida se Mateus é inspirado, se Lucas é inspirado, e começa essa bagunça toda, sendo que foi muito bem feito o cano do Novo Testamento. Foi seguido de muitas regras, de muitas testemunhas, e foi algo muito bem feito para a gente ter a total confiança de que nossos 27 livros no Novo Testamento e nossos 39 no Antigo Testamento são, de fato, divinamente inspirados e divinamente autoritativos sobre a nossa vida. Então, esses foram os parâmetros do cânon do Novo Testamento. Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre o Novo Testamento, sobre o cânon do Novo Testamento? Agora a gente vai para a segunda parte da aula. A segunda e a terceira parte são mais rápidas, então já estamos no finalmente. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, pode falar. Eu tenho uma dúvida. É por isso que a Igreja Católica, porque assim, a Igreja Católica, ela não considera a autoridade bíblica maior do que a autoridade da Igreja, né? Eles creem que a Igreja está acima da Bíblia, e aí eles falam que a Bíblia, ela foi criada pela Igreja, né? Então, por esse motivo, a Bíblia não estaria acima da Igreja. Seria por esse motivo? Porque eles creem que, na teoria, a Bíblia foi feita por homens, por mais que Deus que tenha feito, né, e apenas usado os homens? Sim, o que acontece? Você tocou num ponto que é a chave da Reforma Protestante. Foi o motivo do porquê que a Reforma Protestante existiu. Na verdade, a Igreja Católica, eles falam que a Bíblia saiu da Igreja. Eles falam que a Bíblia foi feita na Igreja. Então, por isso que eles colocam a voz do Papa acima das Escrituras. Isso é uma coisa que vocês podem ver na teologia católica. Eles creem que o Papa fala tem mais autoridade do que a Bíblia, porque eles creem que a Bíblia surgiu da Igreja. Foi a Igreja que escolheu os livros, foi a Igreja que montou os livros, foi a Igreja que traduziu os livros.
Então a teologia católica ela coloca a igreja acima da Bíblia. E é por isso que lá na época da Reforma Protestante, os católicos falavam que os protestantes tinham um papa de papel. Eles falavam que os protestantes colocaram a Bíblia como um papa, porque para o protestantismo, né, para a Reforma Protestante, a Bíblia era a autoridade acima do papa, acima da igreja, acima dos líderes, acima do ser humano, porque a Bíblia era a palavra de Deus e não foi formada pela igreja, ela foi reconhecida pela igreja, que é muito diferente. Então, na teologia católica, sim, eles creem que o Papa é mais importante, que o padre é mais importante que a Bíblia, porque eles creem que eles que criaram a Bíblia e que a Bíblia saiu do meio deles. Aí, na Reforma Protestante, a gente foi acusado de ter um Papa de papel, que é a nossa Bíblia. Por isso que a gente coloca a Bíblia acima de todas as coisas na Reforma Protestante, que é o famoso sola escritura, somente a Bíblia e nada além dela. Beleza? Mais alguém? Tudo certo. Tudo certo. Então, agora falando um pouquinho da tradução das escrituras. Teve muitas traduções, né? Óbvio, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, mas ao longo da história teve diversas traduções, porque atualmente tem Bíblia para todas as línguas praticamente, até para diversas línguas e dialetos indígenas, inclusive, a Bíblia já está traduzida. Porém, tem duas principais que são importantes da gente saber de cor. A gente tem que saber que é muito importante, que vira e mexe a gente vai ler alguma passagem da Bíblia e vai estar escrito assim, de acordo com a Septuaginta. Então a gente precisa, se a gente pegar uma Bíblia, seja de papel, seja no celular, tem essas notinhas de rodapé que é importante a gente ter na cabeça. Então, em primeiro lugar, a Septuaginta, também chamada de LXX, né, que é 70, em algarismo romano, é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico e do aramaico, para o grego koiné. Foi feita lá entre o século III e o primeiro século a.C., lá em Alexandria. Essa foi a tradução que Jesus e os apóstolos usaram na formação do Novo Testamento. Então, você pode ver que quando algum autor, principalmente Hebreus, se você for ver o livro de Hebreus, você vê que Hebreus cita muito o Antigo Testamento. E eles sempre citam o Antigo Testamento de acordo com a Septuaginta. Você vai até ver que a tradução em português é um pouquinho diferente da tradução lá do Antigo Testamento direto do hebraico. Você vê que tem algumas diferenças. Mas se você tiver com uma Bíblia de estudo ou com uma Bíblia normal que tem uma notinha de rodapé, vai falar, aqui é Salmo 46 de acordo com a Septuaginta, entendeu? Então, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles usaram muito essa tradução, porque era uma tradução que ficou na moda lá do Antigo Testamento, e todos eles usavam o Antigo Testamento em grego, que era a Septuaginta. Esse termo, ele significa 70, e é derivado de, na verdade, um mito, é uma tradição, de que foram 72 sábios de Israel que realizaram essa tradução a pedido do rei do Egito. Mas isso é mais uma tradição, não sabe a certo como que surgiu essa tradução, mas a tradição diz que foram 72 sábios de Israel que fizeram essa tradução porque o rei do Egito pediu para que eles fizessem. A Septuaginta foi muito utilizada, inclusive lá no Novo Testamento, erroneamente, um pouco depois do Novo Testamento, lá na época dos pais apostólicos, dos pais da igreja primitiva, alguns até criam que a Septuaginta foi inspirada. Eles criam até que a tradução da Septuaginta foi inspirada. É algo que depois a própria igreja acabou negando, porque é apenas uma tradução, né? Não tem como você chamar uma tradução de inspirada, porque depende muito do tradutor. Então eles não consideraram inspiradas mais depois. E uma segunda tradução muito importante que a gente tem que saber é a Vulgata Latina. Foi a tradução do Antigo e do Novo Testamento, de suas línguas originais mesmo, para o latim. Isso ocorreu lá entre o século IV e o século V depois de Cristo, por Jerônimo, a pedido do Papa Dámaso I. Então, o termo Vulgata, ele significa divulgada, difundida. Foi uma grande tradução aí de toda a Bíblia, direto do original, do hebraico, do grego, para o latim, para que a Igreja Católica tivesse a posse de uma própria tradução latinizada. Inclusive, muitas traduções depois vieram da Vulgata Latina, inclusive a Bíblia King James, aquela famosa, lá de 1611, que é a tradução da Bíblia para o inglês. Eles pegaram da Vulgata Latina, e é por isso que eu não recomendo muito a Bíblia King James. Não a atualizada, a Bíblia King James atualizada ela é muito boa, mas aquela Bíblia King James fiel, aquela lá de 1611, ela tem alguns probleminhas de tradução, porque, enfim, tem uns probleminhas, então geralmente não recomendo muito. Mas é isso, essas são as duas principais traduções que a gente tem que saber, Septuaginta e Vulgata Latina. Alguém tem alguma dúvida sobre essas duas? A gente pode ir para a próxima parte. Certo? Tá acabando, muita calma. Agora um pouquinho, a última parte da segunda parte, a gente vai falar sobre as versões bíblicas e suas diferenças, que na minha opinião é a parte mais importante da aula.
Porque todo o resto é história. Todo o resto, você abre um livro de história, você lê aquilo e você, enfim, você estuda e você aprende. Agora, as versões bíblicas é uma coisa que geralmente a gente não fala muito e acho importante a gente falar, e hoje eu vou falar, eu vou expor todas as principais versões bíblicas, porque que algumas podem ser relativamente mais úteis do que outras, e defenderei vocês até a morte, sempre defendo as novas traduções e defenderei para toda a minha vida, porque tem bons parâmetros para isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças das versões bíblicas. Então, as versões bíblicas elas são divididas basicamente em dois grupos. O primeiro grupo é a tradução de equivalência que a gente chama de formal. São as traduções mais antigas e tradicionais dentro da igreja cristã, onde os tradutores optaram por traduzir o texto mais próximo da sua literalidade no escrito grego. Então, são bíblias que são mais literais na palavra do grego, não necessariamente no sentido, porém literal na palavra. Então, tem como exemplo a Almeida Revista Corrigida, que, por exemplo, provavelmente você tem algum pai, algum tio que tem uma bíblia chamada Bíblia de Estudo Pentecostal. E essa bíblia está na Almeida Revista Corrigida. Tem a Almeida Revista Atualizada, que é uma versão muito boa. E tem a Almeida Corrigida Fiel, que é um pouco menos utilizada, mas, por exemplo, a Bíblia de Estudo Thompson é da Almeida Corrigida Fiel. São essas versões mais antigas que a gente chama de tradução formal. Tirando a versão Almeida Revista Atualizada, a ARA, ela é um pouco mais recente, porém ainda tem uma pegada mais formal, só que ela é muito boa. E a gente tem a tradução de equivalência dinâmica. São traduções mais recentes, onde os tradutores eles optaram por traduzir o texto mais próximo do seu sentido original, porém de maneira mais dinâmica para facilitar a leitura. Então são traduções que não vão pegar a palavra literal do grego e utilizar essa palavra. Não. Eles vão pegar o que aquele texto quer dizer, qual que é o sentido original daquele texto e utilizar palavras mais fáceis, né, para a gente entender e ficar mais fácil para ler a Bíblia. Então a Nova Almeida Atualizada é um exemplo, Nova Versão Internacional, NVI, e a Nova Versão Transformadora também é um exemplo de tradução dinâmica. Agora, tendo visto essas duas principais grupos, quais são as suas principais diferenças? Então, são 3 principais diferenças, que eu peguei alguns exemplos bem básicos aqui, que tem um monte, mas só para exemplificar. Em primeiro lugar, tem a grande diferença da própria linguagem, a linguagem formal para a linguagem dinâmica. Então, use isso aqui como exemplo. Atos 26:14, olha aqui na versão ARC, que é a Almeida Revista Corrigida, diz assim: E caindo nós, todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Agora eu te pergunto, o que é recalcitrar contra os aguilhões? O que isso significa? Aí a NVT, uma versão mais recente, ela vai dizer que Saulo, Saulo, porque você me persegue, não adianta lutar contra a minha vontade. Então, o que significa recalcitrar contra os aguilhões? Isso é uma expressão hebraica, é um linguajar hebraico, que é basicamente, ele está referindo-se a um boi teimoso. Por exemplo, um boi que você manda ele fazer uma coisa e ele não faz, e você fica com um aguilhão, né, tipo, com uma vara, com uma lança contra esse boi, tipo, empurrando esse boi para ir para algum lugar, e esse boi não quer ir para esse lugar, e ele fica tomando cutucada. Isso é recalcitrar contra o aguilhão. Aí a NVT foi lá e colocou: não adianta lutar contra a minha vontade. Aqui, a Almeida Revista Corrigida, ela é mais literal no grego. Ela pega o grego e traduz palavra por palavra. Agora, a NVT, o que ela fez? Ela traduziu o sentido da frase. Aqui ele está falando que não adianta Paulo lutar contra a vontade, não adianta Paulo ficar dando murro em ponta de faca, que a vontade de Deus vai prevalecer. Então, aqui a NVT traduziu o sentido e de uma forma mais dinâmica para a gente entender, e a Almeida Corrigida foi mais na linguagem mais formal, que é muito mais difícil de entender, e se você não tiver um bom dicionário por perto, você fica meio perdido no que está escrito. Um outro exemplo, Salmo 42:7, aqui na versão ARC diz: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. E aí aqui a NVT coloca: ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Então aqui, na ARC, colocaram: um abismo chama outro abismo aos ruídos das tuas catadupas. E a gente lê isso e a gente não entende nada. Primeiro, que eu não saberia o que é catadupa. Segundo, que eu não entenderia o que é um abismo chama outro abismo. Por quê? Porque isso a ARC traduziu literalmente do hebraico, porém a gente não é hebreu. Então a gente não entende o que significa um abismo chama outro abismo. Os hebreus entendiam, a gente não. Então aí a gente acaba criando teologia estranha em cima dessas passagens. Então a gente fala: um abismo chama outro abismo, a gente fala, sei lá, um pecado chama outro pecado. Aí a gente acaba criando invenções hermenêuticas porque a gente pegou uma tradução difícil de entender e a gente não consegue entender a passagem.
Aí a NVT colocou o que significa um abismo chamou outro abismo, significa o mar revolto. Então um abismo chamou outro abismo é uma forma hebraica de falar sobre as ondas do mar, uma onda que vem atrás de outra. Não sei se vocês já viram em filme, sei lá, o alto mar em tempestade. Aquelas ondas gigantescas que vem uma onda e vem outra e vem outra. E isso é uma forma que os hebreus falavam que um abismo chama outro abismo. As ondas sobre ondas no mar revoltado. A NVT foi lá e traduziu de uma maneira mais dinâmica, traduzindo o que o salmista quis dizer nessa passagem. Então essa é uma grande diferença da linguagem formal e da linguagem dinâmica. Enquanto a formal ela pega mais literal do grego, sim, de fato ela é mais literal com o grego e com o hebraico bíblico, porém, ela muitas vezes não é tão literal quanto ao seu sentido, quanto as novas versões que vão traduzir mais o sentido daquele texto e fica muito mais fácil de a gente entender para a gente não acabar criando interpretações erradas de um texto, né? E aqui o último exemplo sobre linguagem formal e dinâmica é o próprio exemplo das medidas, né? Então na ARC vai falar de 300 côvados, 50 côvados, 30 côvados, janela de um côvado e tudo mais. Isso é algo que as medidas bíblicas também são muito difíceis de entender. E as novas versões elas vão falar que 300 côvados, na verdade, são 135 metros. 50 côvados, na verdade, é 22,5 metros. Aí vai trazendo essas diferenças também de medidas que as versões antigas elas são mais literais, porém mais difíceis de entender, enquanto as versões recentes elas são elas são melhores no sentido do texto para que você entenda o que significa côvado. Mas se você sabe que côvado é 45 centímetros, você faz uma conta matemática aí e você chega nos metros. Mas aí não é muito simples, né? Eu que não sou bom em exatas ficaria 10 minutos para poder ler um versículo de côvado. Mas enfim, essa é a principal diferença de linguagem formal e dinâmica. Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida ou a gente pode ir para a segunda diferença? Beleza? Manda bala. Beleza. A segunda principal diferença é o entendimento do grego bíblico, que é algo que tem mudado muito. Por que isso? Porque o grego bíblico é uma língua morta. O grego koiné não existe mais. Parou de existir lá na época ainda dos apóstolos. O grego que existe hoje é um grego totalmente diferente do grego bíblico. Então, ao longo da história, os estudiosos de grego eles vão aprendendo novas coisas, interpretando melhor novas passagens, e isso acaba mudando de acordo com as traduções. Então, as traduções mais antigas elas vão usar um entendimento do grego bíblico um pouco mais antigo, enquanto as traduções mais recentes vão usar um entendimento do grego bíblico um pouco mais recente. Tanto é que, atualmente, por exemplo, se você for estudar no grego atualmente verbo e particípio, você não tem livro em português. A gente só tem livro em inglês porque ainda não foi traduzido. Você tem uma ideia de como é recente o entendimento sobre verbo e particípio do grego bíblico, que é uma coisa muito recente. Porque a gente está a 2.000 anos de distância do grego. Eles não, né? Na época eles entendiam perfeitamente. A gente está muito longe do grego. Então a gente tem essa dificuldade de traduzir, de entender o que eles queriam dizer lá na literatura original. Então, um grande exemplo aqui é a diferença da ARC e da NVI. Você percebe a diferença? Na ARC diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração, creio que Deus ressuscitou dos mortos. E na NVI diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Percebe que a NVI não fala que você tem que confessar ao Senhor. A NVI fala que você confessa que Jesus é o Senhor. Enquanto na ARC você pode perguntar, mas confessar o quê, né? Confessar o que ao Senhor Jesus? A NVI vem e fala, não, na verdade você confessa que Jesus, ele é Senhor. Então, essas pequenas diferenças que às vezes passam imperceptível na nossa vida, isso aqui é um grande exemplo de mudança do entendimento do grego bíblico. A gente não vai ficar entrando no grego, né? Mas no grego essas duas traduções são possíveis. Porém, de acordo com os estudos mais recentes, é provável que a NVI, nesse caso, esteja mais coerente com o grego bíblico. Por exemplo, não que a Almeida esteja errada, porém ela optou por traduzir de uma maneira diferente, enquanto a NVI, nesse caso, ela foi um pouco mais feliz na tradução do grego bíblico. Tem todos uns poréns aqui por trás desse versículo e tudo mais, mas se algum dia tiver um curso de grego na igreja, eu prometo que a gente vai voltar nessas passagens. Outra passagem aqui é lá em Efésios. Putz, eu esqueci agora a passagem. A do primeiro quadradinho aqui é Romanos 10, versículo 9. Essa aqui eu acho que é Efésios 5, 18. Rodrigo sabe de cor essa passagem, que ele gosta. É isso. É Efésios 5, 18. E aqui na ARC ele coloca: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, ela está falando que a gente tem que se encher do Espírito. O Espírito é o conteúdo pelo qual a gente tem que se encher. Por exemplo, pensando num balde de água,
Se a gente jogar um balde na nossa cabeça, essa água, a Ark está falando que é o Espírito Santo, se encher do Espírito. Enquanto a NVI, ela traduziu diferente. Ela disse assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui a NVI não está falando que o Espírito ele é a água dentro do balde. Aqui ele está falando que o Espírito é como se fosse a pessoa que está pegando o balde e jogando alguma coisa em cima da nossa cabeça. Você percebe a diferença? Então, nesse caso aqui, a NVI colocou que como se o Espírito ele é um instrumento para que a gente se encha de outras coisas, que aí tem que ler o contexto lá de Efésios para entender o que Paulo está falando, que a gente precisa se encher. Geralmente, Paulo está falando da plenitude de Deus. E aqui na meio da revista corrigida vai falar que a gente tem que se encher do Espírito. Então, tem essas diferenças, essas pequenas nuances de acordo com o grego bíblico. Uma coisa importante. Não é sempre que as novas versões estão certas, tá? Em alguns casos, as versões antigas foram um pouco mais felizes. Então, mas sempre que vocês forem ler e tem essas pequenas diferenças, é grego, coisa de grego e a gente, aos poucos, vai entendendo. Um outro exemplo de entendimento bíblico é aquela famosa passagem lá, acho que é em Mateus. Nossa, eu nem marquei as passagens, né? Enfim, acho que é Mateus alguma coisa, versículo 18. E na Ark vai dizer assim, que em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e que vocês desligarem na terra será ligado no céu. E a NVI traduziu como, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Percebe que aqui há uma diferença, né? Há uma diferença de ordem. Na versão antiga, aquilo que a gente liga na terra, em seguida é ligado no céu. Aqui está falando de disciplina eclesiástica, né? Então, o que a gente liga aqui na terra, na igreja, a gente é algo que, consequentemente, Deus vai ligar lá no céu. E nas versões mais recentes, eles colocaram que o que a gente liga na terra, a gente só liga porque antes foi ligado no céu. O que a gente desliga na terra, a gente só desliga porque antes foi desligado no céu. Então, percebe que há essa diferença de ordem. Aí aqui também é mais um exemplo do grego bíblico, que tem essas duas opções. Mas nesse caso, especificamente, a NVI ela foi um pouco mais coerente com a tradução aqui. Aí são esses pequenos entendimentos. Inclusive, no meu Insta, algum story eu falei dessa passagem recentemente, se não me engano. Aí eu dei uma explicadinha um pouco mais bonitinha lá. Mas, basicamente, é isso. O grego bíblico também muda conforme as traduções vão acontecendo. Em terceiro lugar, terceira e última diferença, é o avanço nos estudos da crítica textual. E aqui a gente já está chegando nos finalmente da aula. E aqui eu conto com a maturidade de todos nós. Que Deus nos dê maturidade, que Deus nos ajude a dar um passo adiante na palavra de Deus, que a gente tenha maturidade para entender um pouco do que a gente vai falar agora. Aqui todo mundo é cristão de longa data, aqui tenho certeza que todo mundo é a habitação do Espírito Santo, então a gente tem um pouco mais de maturidade para lidar com algumas coisas, inclusive a crítica textual. Então, é aquilo que eu perguntei para vocês no Insta, no WhatsApp de ontem. Por que, por exemplo, essas duas passagens não tem nas versões mais recentes, na NVI e na NVT? Por exemplo, por que aqui nessa passagem de 1 João 5,7, à esquerda de vocês na tela, a Ark diz assim, porque três são os que se testificam, aí começa uma frase que não tem na NVI, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Estes três são os que se testificam na terra, aí começa uma frase que tem na NVI, o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam no. E também Romanos 8,1, a passagem que eu falei ontem no WhatsApp, que tem na Ark tem essa frase, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito, e a NVI não tem essa frase. Eu perguntei no começo da aula se alguém tinha chegado a responder, durante a aula alguém chegou a pesquisar sobre esse assunto, ou ainda ninguém chegou a pesquisar? Por que essas duas passagens, por exemplo, na versão mais recente não tem? Pode falar. Na verdade, eu não cheguei a uma conclusão, mas o que eu vi, que eu entendi, foi que a NVI ela é mais fiel ao grego, pelo que eu vi. E pelo que você está falando, é mais pela interpretação de texto, né? E eu acho que nesse caso, não sei, né? Tô falando assim. Acho mais nesse caso que eles quiseram, vamos falar, explicar o que está sendo dito, talvez, não sei. Isso é uma boa ideia, que eu não tinha pensado nisso, mas é muito bom esse raciocínio. Eu não tinha pensado nisso. Mas é um baita do raciocínio, na verdade. Mas sim, tem a ver com o grego, com certeza. Tem a ver com o grego bíblico. E isso aqui tem um nome, é chamado crítica textual. A crítica textual, daqui a pouco a gente vai finalizar a aula em 10 minutinhos falando sobre ela. Fiquem tranquilos que a aula vai acabar daqui a pouco. E a crítica textual ela vai estudar basicamente os manuscritos originais, os mais próximos disso. A gente tem que separar o que ao longo da história pode ser inspirado ou não.
que acontece? Por isso que eu quero contar com a maturidade de vocês. Porque essas frases não tem nas novas versões. Porque essas frases foram consideradas não inspiradas. Essas frases foram consideradas adições posteriores. Então, por exemplo, essas duas passagens de Romanos 8:1 e 1 João 5:7 não são consideradas pela crítica textual passagens palavra de Deus. Não estão nos melhores manuscritos originais da Bíblia. Então, por ser considerado uma adição posterior e por ser uma passagem pequena, as novas versões tiraram essas frases do texto porque não são consideradas inspiradas por Deus. Então, tem essas duas passagens. Tem um outro exemplo. Tem essas duas passagens, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas basicamente isso. Por que não tem a frase no NVI e nas novas versões? Porque, de acordo com o estudo da crítica textual, essas frases não são inspiradas. Aí acabou retirando da Bíblia para a gente não ficar lendo coisa que não é inspirada. Um outro exemplo de avanço no estudo da crítica textual é isso aqui. Você percebe... Quem que pode me falar? Não vou fazer quem pode me falar, porque senão a gente vai acabar muito tarde. Mas a grande diferença aqui nesses dois textos, vocês percebem, mas na ARC, na versão mais antiga, tá falando assim, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma e tudo mais. E na NVI, vocês percebem que tem uma aspas nessas frases em vermelho, enquanto na ARC não tem essas aspas? O que acontece? Recentemente foi descoberto e muito provável que esse tudo me é permitido, não é uma frase que Paulo quis dizer. Não é uma frase que Paulo falou que tudo me é lícito. Está em aspas por quê? Porque eram frases da galera de Coríntios. Aqui Paulo está rebatendo o argumento. Paulo está falando, vocês falam, abre aspas, tudo me é permitido. Agora eu, Paulo, digo, nem tudo convém. Aí Paulo fala assim, vocês falam, abre aspas, tudo me é permitido. Mas eu, Paulo, eu falo que eu não me deixarei nada me dominar. Então Paulo aqui ele está fazendo um contra-argumento utilizando as frases dos coríntios, do povo lá de Coríntios. Até que os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. Isso era um argumento que os coríntios usavam para falar, por exemplo, que o sexo antes do casamento é permitido. Porque eles falam, poxa, o alimento é para o estômago para o alimento. Eles estão falando assim, o sexo é para ser feito em qualquer momento por amor e o amor não importa o casamento. O sexo tem que ser feito em qualquer pessoa, fora do casamento ou não. Então são frases que não são Paulo falando, mas são frases que Paulo usa para contra-argumentar uma frase dos Coríntios. Então, por isso que aqui nas versões mais antigas não tem essas aspas, enquanto as versões mais recentes vão ter essa aspa aqui. Certo? Esse é um outro exemplo também. Pode falar. Isso só reforçando que a gente já vem falando há muito tempo, de sempre que a gente lê a Bíblia, pegar mais de uma versão. E é interessante que a nova tradução na linguagem de hoje, ela foi muito feliz nessa tradução, né? Porque está escrito assim, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, entre aspas, né? Mas não vou me deixar que nada me escravize. Então, a gente critica muito, né, a nova tradução na linguagem de hoje, porque é uma tradução um pouco mais dinâmica, né? Mas tem o seu valor, né? A gente consegue pegar esse sentido do texto. E um outro ponto é que, embora, né, a gente está falando de crítica textual e a gente, o Renatinho falou aqui sobre esses acréscimos, é importante a gente entender também que essas traduções elas vão sendo atualizadas. Então a ARC ela é uma versão bem antiga. Depois dela ainda veio a revista atualizada e recentemente a gente teve a nova Almeida atualizada. E na nova Almeida atualizada esse ponto aí já está corrigido, né? Então é importante a gente pegar versões mais recentes e pegar mais de uma tradução para a gente poder fazer essas interpolações quando a gente estiver fazendo um estudo bíblico também, tá? Sempre tem que ter outras versões. Por isso que eu sempre gosto de usar muito a Bíblia no celular, porque aí você baixa lá todas as versões possíveis e fica comparando, né? Isso é muito bom. Mas é isso. Avanço de estudo na crítica textual. E para finalizar, em 5 minutinhos, introdução à crítica textual. Alguém tem alguma dúvida ou a gente pode seguir? Peço perdão pelo horário. Pode seguir? Pode. Só para o pessoal também não ficar achando, né? Chega o pastor de noite, vai pregar com a ARC, aí o pessoal vai achar que a ARC não é uma Bíblia inspirada. Também não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vai falar, sei lá, para os pais de vocês que a Bíblia que eles têm lá na estante não é inspirada. Não é isso, gente. O que acontece é que
os teólogos passam o dia todo estudando para descobrir novas coisas. E ao descobrir novas coisas, descobre algumas que provavelmente têm que ser atualizadas, né? E graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque tem pessoas que estudam isso o dia inteiro e conseguem descobrir que algumas coisas não são muito como deveria ser. Mas isso em nenhum momento não são passagens que mexem com a teologia cristã, né? Não são passagens que mexem com a salvação. São passagens super aleatórias que são passagens pequenas e que não tem tanta lá sua gigantesca importância. Então, por favor, não falem mal da versão do pastor e tudo mais. Apesar que algumas pessoas mais antigas, elas zoam que, minha Bíblia é de crente, só porque tem essas passagens a mais, mas enfim, deixa quieto e a vida segue e eu defendo as novas versões até o fim da minha vida. O que é crítica textual? Vamos lá, uma frase aqui do Amy Anderson, só para vocês entenderem por que a gente está falando de crítica textual. Nunca foi falado na igreja, mas um dia a gente vai começar, então vamos começar por hoje, eu conto com a maturidade de todos nós. A crítica textual é a disciplina que orienta os estudiosos a estabelecer o que os autores da Bíblia escreveram, isto é, especialmente importante para aqueles que valorizam a Bíblia como palavra de Deus. Embora a maioria dos cristãos nunca possa estudar as línguas originais ou se envolver em uma crítica textual avançada, o trabalho dos críticos textuais nos permite saber com confiança o que Deus disse por meio dos autores humanos. Daniel Wallace, ele fala que o objetivo e definição de crítica textual é o estudo de cópias manuscritas de qualquer documento cujo autógrafos, né, que são os originais, é desconhecido ou inexistente, com o propósito primário de determinar as exatas palavras do texto original. O que é a crítica textual? É a gente tentar remontar ao máximo o que foi a Bíblia escrita no seu original. Por quê? Porque tudo aquilo que Paulo escreveu, tudo aquilo que Lucas escreveu, tudo aquilo que João, que Pedro escreveu, a gente não tem. Tudo aquilo se perdeu, aquilo não existe. As cópias originais, os autógrafos originais, eles não existem, ninguém sabe onde estão, está perdido. Então, o que a crítica textual faz? Ela estuda as cópias. Pessoas foram copiar esses manuscritos originais e foram copiando nos últimos, 2.000 anos de história. Então, a crítica textual vai estudar esses manuscritos para ver quais são mais confiáveis, quais são menos confiáveis, quais têm mais variações, quais têm menos variações. Então, é mais ou menos isso que essa crítica estuda. Então, por que existe a crítica textual? Em primeiro lugar, porque a gente acredita na autoridade divina da Bíblia. A gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente tentar ao máximo voltar ao original para entender o que o original gostaria de dizer. Um adendo. A crítica textual está muito ligada ao Novo Testamento, tá? Não muito ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi muito bem preservado. O judeu é um absurdo. Os caras preservaram a Bíblia de uma maneira incrível nos últimos, sei lá, quantos anos os judeus têm? Uns 3, 4 mil anos de história que eles existem. Eles preservaram muito bem a Bíblia. Então, no Antigo Testamento não vai ter muitas essas variações. O problema está no Novo Testamento mesmo, no grego. Em segundo lugar, porque os originais, os autógrafos, né, eles não existem mais, então a gente tem que reconstruir. E a gente vai reconstruir por meio das cópias. Em terceiro lugar, porque por mais de 1.400 anos o Novo Testamento foi copiado à mão. Então a gente percebe o problema de copiar à mão. Alguém já tentou aqui copiar um livro de 100 páginas à mão? O que vai acontecer se você copiar um livro de 100 páginas à mão? E a Bíblia é muito mais que isso, né? Aí o que acontece? Os escribas, eles cometeram todos os erros concebíveis. Tudo que podia errar, eles conseguiram errar. Tenta escrever um livro à mão por 1.400 anos. Muita coisa acabou sendo confundida, muita palavra trocada, muito acento trocado, muita letra omitida, muita letra colocada. E todos esses erros concebíveis geraram diversas variantes textuais, ou seja, vários textos diferentes. Então a gente tem aproximadamente cerca de 6.000 manuscritos gregos no Novo Testamento. Desde lá da época de Cristo, eles escreveram cerca de 6.000 cópias, que a gente tem datado até hoje. E dentre essas 6.000 cópias não existe sequer 2 que são iguais. E aqui que mora o problema. Como entender qual é mais próximo do original se a gente não tem 2 que são iguais? Todas são diferentes. E esse é o problema que a crítica textual tenta resolver. Aí o que são as variantes textuais, né? Dentre essas 6.000 cópias, a estimativa é que exista 500.000 variantes textuais. Gente, para pensar nisso. Tem provavelmente 500.000 variações de textos nos manuscritos, causados por erros intencionais e não intencionais, no processo de cópia, gerando alteração na leitura do texto. E o que é uma variante textual? Se eu trocar um acento, é uma variante textual. Se eu, em vez de colocar a palavra O, eu colocar a letra A, é uma variante textual. Então, todos esses mini erros que os escribas foram fazendo ao escrever a Bíblia, lembrando que escriba não escreveu a Bíblia inspirado por Deus, né? Eles eram homens que estavam copiando a Bíblia e às vezes cometiam alguns erros. Esses erros são muito comprovados, mas a gente não vai ficar falando desses erros que tem os mais diversos tipos de erros que eles foram cometendo. E um grande exemplo disso, por exemplo, essa passagem aqui de 1 Timóteo 3,16. A NVI coloca que Deus foi manifestado em corpo. A ARC coloca que aquele se manifestou em carne. E por que eles colocam Deus e aquele?
porque a NVI escolheu traduzir com um manuscrito e a ARC resolveu traduzir com outro manuscrito. Por que isso? Porque tem um manuscrito que, quando foi escrever Deus, escreve assim, ó. Essa é a letra que foi escrita no Novo Testamento. Parece um O, parece um C, só que esse O tem um traço no meio. Não é um O, nem é um C, mas a gente quer. E aqui, a palavra aquele é um O com um C, só que sem um acento no meio. Então, isso já gerou uma variante textual. Provavelmente algum escriba, na hora de escrever essa palavra, não se atentou ao tracinho no meio, estava com pressa e acabou errando, e isso gerou uma variante textual nova. Então, aí a NVI escolheu traduzir como Deus, e a ARC escolheu traduzir como aquele. Esse é um exemplo de um possível erro que pode acontecer na escrita do texto bíblico. Então, com tantas variantes textuais, aproximadamente 500 mil, como é que a gente sabe que o texto nas nossas mãos é um texto confiável? Como a gente sabe que não tem tantos erros? Como a gente sabe que não tem erro no nosso Novo Testamento? Apesar de tantas variantes, nem todas são viáveis e ou significativas. Isso é uma coisa importante. Porque, por exemplo, tem variante que é viável, porém insignificativa. Um exemplo é essa aqui em 1 Coríntios 5. Aqui fala, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí aqui ele fala, alguns manuscritos trazem no dia o Senhor Jesus ou no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma variante textual, cada manuscrito colocou de uma maneira. Agora isso é significativo? Não, porque isso não muda nada. Se eu falar que o Rodrigo é bonito e se eu falar que o Rodrigo é formoso, é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. É uma variante? É variante. É viável? Sim. Mas é insignificante. Então, a grande maioria é assim, é insignificativo, mas existem essas variantes textuais. E também tem as significativas. Obrigado pelo elogio. Não, fica tranquilo. E tem as significativas, mas são inviáveis. Um exemplo é Tessalonicenses 2,7. Paulo escreve assim: embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos aí uma variante diz bondosos, outra diz bebês e outra diz cavalos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. E aqui, isso é significativo, né? Você falar que a gente se tornou cavalo ou bebê muda muito o sentido do texto, né? Muda totalmente o sentido do texto. Agora, é inviável. Por que é inviável? Porque foge totalmente do conceito. É óbvio que aqui Paulo não está falando que a gente se tornou cavalo. Então, isso dá para descartar muito facilmente. É um erro que aconteceu de um escriba, mas acontece. E só para vocês terem uma ideia do porquê que acontece o erro. Quando fizeram o Novo Testamento, eles faziam assim, tudo junto em letra maiúscula. Agora, me fala a diferença dessas 3 palavras. Eu confesso que antes da aula eu tentei achar, mas eu não achei muitas diferenças. Tem uma ou outra aqui. Mas, enfim, é muito próximo, é muito parecido. Então, esses mini errinhos de transcrição é o suficiente para gerar essa variante textual. E aqui é inviável porque é óbvio que Paulo está falando que a gente se tornou bondoso como uma mãe que cuida dos filhos, né? Ninguém se torna um cavalo como uma mãe que cuida dos filhos, né? Então, é que nem eu falar, eu almocei macarrão, ou eu falar, eu almocei travesseiro. É óbvio que está errado o travesseiro, é inviável, né? Não faz nenhum sentido. Então, e de fato, quantas são as variáveis que a gente consegue confiar, né? Que são de fato viáveis e significativas, que são aquelas que de fato mudam o texto, né? Muda totalmente o texto e é muito viável. A edição mais recente do texto crítico, que é a OBS da 5ª edição, que é uma versão grega que a gente usa atualmente para ter o texto crítico, ela consta que tem 1.392 variantes textuais que de fato alteram a leitura do texto. Ou seja, dessas 500 mil, somente 1.392 são importantes. São aquelas que de fato os teólogos tiveram que sentar e debater o que ia resolver, porque era difícil resolver. E dentre essas variantes, tiveram 4 classificações. 505 foram classificadas como A, ou seja, depois de debater, eles decidiram que sim, esse é o texto mais inspirado, eles foram lá e colocaram na Bíblia. 523 são classificação B, que é um texto quase certo, eles debateram um pouco mais, mas ainda assim acharam que aquele texto é inspirado por Deus, verdadeiramente certo. 354 foram classificados como C, são situações em que o comitê de crítica eles tiveram dificuldades em decidir qual texto escolher, mas depois de muita luta eles escolheram quais são os textos que cabem no Novo Testamento. E dessas 500 mil variantes textuais, apenas 10 são aquelas que, até hoje, a gente não sabe o que fazer com elas. Até hoje ninguém sabe o que resolver, o que fazer, se tira ou não da Bíblia, se mantém ou não na Bíblia, que até hoje está em muito debate. Somente 10. Para pensar, somente 1%. E olha como a preservação da Bíblia é um milagre para nós, né? Como que de 500 mil variantes textuais, somente 1% são aquelas que, de fato, os teólogos tiveram dificuldade de entender, né? Você vê como Deus é bondoso até nessas dificuldades que a gente tem de chegar ao manuscrito original. E dentre essas 10 mais difíceis, eu já citei algumas, né? Aquelas passagens lá que a ARC manteve e a NVI tirou, eram umas que estavam para tirar e acabaram tirando. O problema é que a gente tem 2 passagens grandes, longas, que atualmente
tem quase certeza que não são inspirados, porém, ainda não tiraram da Bíblia, porque tem toda uma questão de tradição. É difícil você tirar um texto inteiro, né? Se você tira um versículo, já fala que aquela Bíblia moderna não é de crente. Imagina tirar um texto inteiro. Então, eu só quero trazer essas duas passagens para que a gente tenha um pouco de cuidado com elas, para a gente acabar não pregando em cima delas, não acabar não criando teologia em cima delas, porque são passagens muito debatidas atualmente, que é muito provável que daqui a uns anos eles acabem ocultando aí do Novo Testamento. Mas se você vê algum pastor pregando em cima delas, pelo amor de Deus, não vai chegar no pastor e falar que ele está, né, deixa quieto. Isso aqui, aos poucos a gente vai vendo. Então, a primeira passagem que é muito debatida é a passagem da mulher adúltera, João 7, 53 e João 8, até João 8, 11. Uma passagem que os fariseus jogam uma mulher lá na frente de Cristo e falam: Jesus, essa mulher foi pegar adultério, o que você vai fazer? Aí Jesus começa a escrever na areia, ninguém sabe o que ele escreveu. Aí ele fala: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra, aí depois todo mundo vai embora. Aí Jesus fala: vai, não peques mais. Essa passagem da mulher adulta é uma passagem que provavelmente, atualmente, muitos teólogos não consideram ela como uma passagem original de João, e sim como uma adição posterior. Se você for ver lá na Bíblia, você vai ver que vai ter uma notinha de rodapé falando assim: alguns manuscritos não trazem os versículos 7, 53 até 8, 11. Na própria versão em grego, você vai ver que essa passagem está com muitas aspas. Essa aspa está bem enfatizada, está menor, está no centro do texto da passagem, porque o texto grego coloca: olha, provavelmente essa passagem não é inspirada. Então eles nem colocam como texto corrido, eles colocam como um grande parênteses ali em João 7, que provavelmente é uma passagem que nos próximos anos vai ser melhor repensada. Uma segunda passagem é Marcos 16, 9 a 20, que é o final longo de Marcos, que é uma passagem que a gente fala muito de Marcos 16, 15, né? Ir por todo mundo, pegar o evangelho de toda criatura, os sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão novas línguas, todas essas coisas. É o famoso final longo de Marcos, depois vocês leem aí em casa. Qualquer nota de rodapé diz: os manuscritos mais antigos terminam aqui, no versículo 8, o Evangelho de Marcos. A maioria dos manuscritos, porém, acrescenta os versículos 9 a 20. Outros ainda concluem no versículo 8, mas acrescentam: então informaram tudo isso brevemente Pedro e seus companheiros. Depois o próprio Jesus enviou de leste a oeste com a sagrada e incorruptível mensagem da salvação que dá a vida eterna. Amém. Um número pequeno de manuscritos inclui tanto o final curto quanto o final longo. Então o final de Marcos é um grande problema, que ainda também tem muitas dúvidas do que fazer com esse final, se mantém, se tira, mas geralmente eles mantêm, porque o final de Marcos 16 ele tem muito embasamento nos outros evangelhos, então tem algumas coisas que são muito parecidas. Então é muito provável que, apesar de ser uma adição, eles mantenham, porque faz bastante sentido com os evangelhos. A grande dúvida mesmo é da mulher adúltera, que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com essa passagem. E por último, né, de todas as passagens pequenas que eu falei, tem uma interessante, que é aquela famosa passagem que Jesus sua sangue, que somente Lucas fala isso, lá em Lucas 22, 43 e 44, que é Jesus no Getsemane, e que diz assim, 43 e 44. Então apareceu um anjo do céu que fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. E aqui a nota de rodapé coloca que esses dois versículos, a maioria dos manuscritos antigos não traz esses dois versículos. E tanto é que a Almeida Revista Atualizada, que é um pouco mais recente, ela coloca entre colchetes. Ela coloca essa passagem entre colchetes porque tem um pouquinho de dúvida do que fazer com essa passagem, se é uma passagem inspirada, se não é, mas aí é uma coisa à parte, é só um exemplo de também tem pequenas passagens que ainda estão em dúvidas e os críticos textuais estão tentando decidir o que fazer com elas. Finalizar com essa frase de Robert Stewart, que ele diz assim: eu sou grato a Deus por críticos textuais. Quem quer que leia o Novo Testamento tem com eles uma dívida. E isso não é apenas opinião, é um fato. Um fato que muitos são inconscientes. A dívida que o leitor do Novo Testamento, que não tem nenhum treinamento em línguas bíblicas, tem com o tradutor é óbvia. Mas, até mesmo aqueles que sabem ler a Bíblia em sua linguagem original, estão em dívida com os críticos textuais. E com isso, eu finalizo a aula. E o grande intuito dessa aula, depois de falar toda essa questão difícil da palavra de Deus, é a gente aprender a valorizar a Bíblia, a gente aprender a valorizar a palavra de Deus. Cara, quando a gente pega esse livro nas nossas mãos, a gente está pegando um livro que foi muito difícil de ser formado. Um livro que teólogos têm que estudar por milhares de anos para decidir que texto é inspirado ou não. Tem gente que vive de crítica textual, tem gente que passa o dia inteiro estudando esse assunto para que a gente possa ter o livro mais próximo do original nas nossas mãos. Então, isso muda a nossa percepção de valor da palavra de Deus, muda a forma que a gente enxerga a palavra de Deus, como que a gente tem tratado a palavra de Deus, sendo que é um processo milagroso. Cara, de 500 variantes textuais, apenas 10 são difíceis de entender. Então, são coisas maravilhosas que Deus, em sua misericórdia, faz com que os teólogos tenham essa capacidade de resolver esses problemas. E esse é o intuito dessa aula, né? Trazer mais esse foco histórico,
falar um pouquinho de uma coisa que a gente nunca falou na igreja, que é a crítica textual, só para a gente ter a ideia de que é complicado, de que existem passagens que a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás, mas lembrando que são só essas passagens, hein, gente? Não dá pra gente sair relativizando tudo, tá? As outras passagens elas são muito bem comprovadas que estão de boa. São só essas pequenas passagens que representam 1% de todo o Novo Testamento. Então é muito pouco comparado ao resto da palavra de Deus, que a gente já tem a certeza absoluta de que é totalmente inspirada e útil para as nossas vidas. Então é isso. Essas passagens que eu falei, tome um pouquinho de cuidado, tenham maturidade. Vão brigar com o pastor, falando que o pastor pregou a mulher adúltera e falar que ele está pregando texto que não é inspirado. Calma, muita calma nessa hora. Tenham cuidado com essas passagens, não preguem em cima dessas passagens, mas, enfim, tem outras passagens que falam da compaixão de Deus, tem outras passagens que falam de perdão de pecados, não é preciso só a mulher adúltera. Mas, enfim, é isso a aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, enquanto eu paro de compartilhar aqui a tela, pode fazer,